A prova cosmológica da não existência de Deus. A destruição de Aristóteles e de Tomás de Aquino. É escrito por Edgar Dias de Vasconcelos. Tudo que existe materialmente só tem existência pelo o princípio de causa e efeito. A Ana existe, logo foi gerada por alguém. A mulher que gerou Ana foi também gerada por outra pessoa. Dessa forma, ao infinito, retrospectivamente. Do mesmo modo, a existência do universo. O mesmo resultou de uma causa criadora dele mesmo. Da mesma forma, consecutivamente, ao infinito. Com efeito, chega a um determinado tempo em que a causa geradora esgota no fundamento do anteprincípio. Então tudo que existe não teria causa. Tal proposição seria uma antilógica. Nesse instante, surge Deus como causa de todas as coisas. A prova cosmológica da existência de Deus. Tal argumentação não é lógica. Uma falácia sem premissa, pois quebra o princípio da lógica de causa e efeito. Quem criou Deus? Ninguém. Desse modo, ele não poderá ser explicado pela lógica de causa e efeito. Tudo que existe tem uma causa. Logo, Deus é um espírito sem causa. Sendo sem causa, não poderá ser Deus. Com efeito, precisa ser explicado pela lógica de causa e efeito a existência do mundo. Do mesmo modo, a não existência de Deus. É o que farei, usando a própria lógica de causa e efeito, pelo princípio da incausalidade inicial. Portanto, como fundamenta o anteprincípio da insubstancialidade da causa e efeito pelos os aspectos primordiais. Se no princípio não havia uma causa para a origem do mundo, então o mundo nasceu e evoluiu do nada. Posteriormente, materializado, criou-se a lógica de causa e efeito. Entretanto, se do nada, nada nasce e desenvolve, explicitarei o princípio. Desse modo, será compreendido
a origem do mundo. Antes do fundamento da causa e efeito, existia o infinito, indeterminado e vazio. Para a existência do infinito, não é necessária a lógica de causa e efeito. O infinito escuro, sem energia, incompreensível e frio. O que epistemologizo é o que entendo por princípio de incausalidade. Não havia naquele exato instante uma relação de causa e efeito. Era tão somente a imaterialidade. Todavia, a temperatura negativa desencadeou o princípio de causa e efeito. O frio produziu o gelo. Em uma constante evolução química, iniciou-se o princípio de causa e efeito, desencadeando na evolução da matéria para o nascimento do átomo quântico. Do mesmo modo, posteriormente, para a vida animal. Desse modo, explica-se a origem do mundo e do homem. Todavia, é negada a existência de Deus, pois a física cosmológica, em sua origem, não confirma o nada, evoluindo para o Espírito como Deus. Todavia, tão somente para as multiplicidades dos mundos paralelos no universo. Isso significa que não aconteceu a causa primária para a existência de Deus, significando a sua não existência. Portanto, a matéria, pela lógica indutiva, comprova a sua existência. O universo resultou do fundamento do nada. Deus sempre foi o próprio nada. Jamais teve existência. Como prova da origem de todas as coisas, Deus é inteiramente descartado. Sendo assim, pelo princípio da incausalidade, posteriormente, a causa e efeito, Deus nunca existiu. Tão somente uma falácia ideológica. Escrito por Edjar Dias de Vasconcelos.